palavra de Deus. Senhor Deus e eterno Pai, eis aqui o teu filho, Pai, a qual o Senhor colocou no coração dele uma mensagem, Pai, a mensagem que talvez vai mudar vidas aqui nessa noite, a mensagem que vai alcançar esse coração, a mensagem que vai trazer libertação, meu Pai. Usa o teu filho poderosamente nessa noite, assim como o Senhor tem feito, ó Pai. Usa ele uma vez mais, Senhor, para que nós possamos aqui receber de Ti, Senhor, o que o Senhor veio, ó Pai querido, em operar em nosso meio. Assim nós oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu fui saúde com a paz do Senhor, igreja. Amém. Muito alegre por estar aqui, porque eu não sei realmente com os irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, comigo. No livro de Lamentações. Lamentações, capítulo de número 3. E verso de número 29. Quero glorificar a Deus pelos meus irmãos. É sempre um prazer, uma honra poder estar aqui cultuando com vocês. Eu amo vocês, vocês sabem disso, né? Estão no meu coração, sempre orações, né? Eu vi vocês, esse ministério lindo, cresce a cada dia, né? Esse ministério não vai ficar somente por aqui. O Senhor está preparando lugares, vai longe, para que o nome do Senhor seja exaltado. Amém? Verso 29 diz assim: ponha a sua boca no ó, talvez assim haja esperança. Toma vosso assento, Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor, meu amigo, né? Diaconisa, Deus abençoe. Eu ganhei um presente. Eu vi o status, né? Vou mostrar aqui, dá licença. Eu coloquei eu vi o status dela, né? E eu não sou muito de ficar olhando status, né? Mas creio que foi de Deus, né? Eu olhei, aí vi o status dela, uma irmã, ela estava bem, não? Essa aqui? Irmã, que Deus te use com graça, cada vez mais. É bem, né? Que maravilha. Aí eu vi no status, aí eu falei assim: quanto que ela cobra, irmã? Eu quero ver que eu vou lá fazer a minha. Eu tenho um multa, eu tenho várias vidas de multas, né? Mas essa aqui eu gosto, que James, né? Que James, rei Tiago, sabe que James é Tiago, né? Aí eu falei assim: essa eu gosto muito, pergunta quanto que ela cobra. Falou, quantidade de presente. Não, para! Eu vou deixar ela sem graça. Mas não, vamos dar de presente. Eu sou grato, fico constrangido, sabe? Mas eu entendo que é um carinho, né, que vocês têm pela minha vida, assim como eu tenho, é recíproco. O carinho que eu tenho pela vida de vocês. Eu amo vocês. Deus abençoe muito. Bom, pastor, abençoe esse ministério. Querido de vocês, não é porque ele deu um presente, não. O maior presente, ele que fizesse, não é isso? O maior presente é ser amigo de vocês e saber que o pastor Igor é a missionária, né? Maravilha. Inglês. Pastoreia com amor essa igreja, que na verdade não é Deus, né? É do Senhor Jesus Cristo, é o nosso sumo pastor, né? Confio ouvindo em suas mãos. Eu sei que não é fácil, eu acompanho o pastor, eu sei que não é fácil, é difícil. E lidar com pessoas é difícil. Tem uns que é mais temperamental, tem um pensamento um pouco mais complicado, outros não. E muitas vezes nós temos que ser mais tranquilo com um, puxar o orelha do outro com amor. Eu sei que é difícil lidar com vidas, é muito complicado. Por isso que a carta aos Hebreus, no seu capítulo de 13, versículo de 1 a 17, vai dizer: obedecer aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, ao qual vão de dar conta por cada uma delas. Ao você velar pela alma, cuidar de almas no dia, vai ter que ainda prestar conta. Então, eu vejo muitas pessoas: sou pastor, quero ser pastor, e às vezes eu fujo da responsabilidade. Eu sei que ele vai chegar bem, eis-me aqui. Mas eu sei, eu não consigo compreender. Nós estamos vivendo num tempo onde muitas pessoas querem ser pastor, quero ser pastor. Ser para ser frustrados é fácil, qualquer mulher. Sempre a cuidar de vidas, de fato,
Deus abençoe vocês. Eu sei que é com seriedade que vocês fazem isso, irmão. Deus capacite de força. Aquele que começou a boa obra na vida de vocês é fiel para ir até o dia que Jesus voltar. Amém? Deus abençoe. Amém, queridos? Amém. Queridos, eu estou ali com o Paulo César, meu amigo. Paulo César é meu irmão. De pai, de mãe e de sangue. Aí daí você pensa assim, poxa, mas ele escolheu você branco, azedo, desse jeito, Pai é Deus, mãe é a igreja cara de leão e sangue de Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor. Meu amigo está caminhando, Deus abençoe a bênção também. Fabiano está caminhando. A gente vê que está cada vez mais buscando a presença do Senhor. Deus tem coisas grandes para você, meu amigo. Não desiste, a minha filha. Amém? Vocês querem ouvir a palavra, porque a minha está falando americano. Glória a Deus. Amém? Queridos, tem uma palavra de Deus que Deus colocou no coração, estava estudando. E a missionária Elizabeth. Poxa, como é bom rever a senhora. Mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Irmãzinha também, que Deus te abençoe muito. Todos vocês, meu irmão, da bateria, é fera. Eu queria saber. Tem gente, querido, que Deus dá uns 5 talentos e multiplica para 10. Deus só me deu um talento, que é pregar. Tentei tocar teclado, fiz um ano de bateria. Aí quando eu tocava teclado, ficava no salão lá tocando com os barbeiros, né? Ficava tocando teclado lá, olhando, daqui a pouco eu olhava a Bíblia. Aí largava o teclado, aí pegava a Bíblia e começava a estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Aí eu vejo ele ali, toca bateria, prega, uma vez fico pegando aqui, fazendo uma palavra, prega muito, usado por Deus, já tem que pegar violão. Meu Deus, não é meu pastor. Tem gente que Deus deu a mais, né? Mas aquele que recebeu lembra na parábola, fica tranquilo, vou terminar já, tá? Até a 11h59 na quinta-feira. Eita, aí lembra que Jesus fala da parábola dos 10, lembra disso? Lembra disso? Aí um deu 5, multiplicou para 10. O outro deu quanto? 2, multiplicou para 4. E o que tinha 1, enterrou. Lembra disso? Só que o que tinha 1, ele pensou muito errado. Porque tem gente que pensa assim, o outro prega. Já quebrou o copo? É a graça, meu Deus, eu estou batendo aqui no microfone. Porque tem gente que pensa assim, poxa, o outro canta, o outro prega, o outro toca, e eu só sei fazer uma coisa. Calma, você não leu direito, entendeu? Por que ele não entendeu? Porque, olha só, ele deu 5 para 1. O que tinha 5, multiplicou para 10. Qual foi a recompensa? Entra no rosto do Senhor. E o que tinha 2, multiplicou para 4. Qual foi a recompensa? A mesma do que multiplicou para 10. Aí o que tinha 1, pensou, aí ele lá tem 5, multiplicou para 10. Ele tem 2, multiplicou para 4. Eu só tenho 1, vou enterrar. Calma, meu filho, a recompensa vai ser a mesma do que multiplicou para 10. A diferença é que ele entendeu que confiou. Eu confiei em você 5, mas o que ele confiou 5 não está dizendo que é melhor do que você ganhou 1. Calma, a recompensa para todos é a mesma, eu entendi isso. E hoje eu só tenho, Deus só me confiou o talento de ministrar a palavra, mas eu não enterrei ele não. Amém? Queridos, olha cá para mim. Todo texto ele tem um contexto. Olha cá para mim. Fala o teu irmão assim, ó. Se você conversar. Não, fala sério para ele. Se você conversar, eu vou puxar o seu cabelo. Aí, mas o que for careca, fala assim, se for careca, eu vou te dar uma tapa. Pá. E aí aí salva para todos, né? Ah, Jesus, vocês são obesos. Queridos, olha só, olha cá para mim, preste bastante atenção. Eu tenho muita dificuldade de ministrar a palavra, não tem mesmo, né? Dificuldade minha de ministrar a palavra, e às vezes uma pessoa conversando. Alguns conseguem normal, outros conseguem tirar atenção. Eu tento focar o máximo, porque minha cabeça fica assim, tudo pensar. Se eu trazer papel, a anotação me atrapalha. Fica tudo aqui. Se eu trazer papel, me atrapalha. Fica lendo, né? Me atrapalha. Então, fique ligado que Deus ele tem uma palavra. Sabe por quê? Porque enquanto você está ligado na palavra, Deus está transformando através da palavra, curando a tua alma, restaurando. Porque só tem uma coisa que pode mudar a vida do homem, é conhecer a verdade. E a verdade, a Bíblia diz que é a palavra. Lembra de João 8,32? E conhecereis a verdade vos? Aí Jesus na oração vai falar que verdade é essa. Ele vai na oração, no capítulo 17, João, verso 17, ele vai falar assim, santifica-os na verdade. A tua palavra.
Então tem algo que consegue transformar a sua vida. Esse algo é a palavra. Então fica ligado, tá bom? Porque na hora do louvor nós choramos. Quebrei até o copo ali, quase ninguém viu. Tem. Então na hora da palavra, na hora do louvor a gente chora, a gente, meu Deus, que presença, que maravilha. Parece que a gente está dando a pé. Aí, na hora da palavra, porque o texto não fala assim, e conhecereis o louvor, e o louvor vos libertará. Isso? A verdade é a palavra. Louvor, ele traz paz no teu coração. O Senhor tem utilizado o meu louvor. Só que o louvor não liberta, o que liberta é a palavra. Porque na hora do louvor, sabe o que vai acontecer? Na hora do louvor, você vai chorar, ai que maravilha, legal, que bênção, vai chorar. E é uma bênção, a presença do Senhor palpável. Só que o que vai transformar a tua vida na hora da palavra. É por isso que na hora da palavra dá vontade do banheiro. Na hora da palavra fica pensando, meu Deus, quem foi o jogo de Flamengo ontem? Senhor, meu Deus, será que minha filha tem que ficar sozinha? Será que está fazendo alguma coisa? Começa a vir vários pensamentos, na verdade, de tirar o foco. É na hora da palavra. Porque o diabo sabe que é quem que liberta a hora da palavra. Então vai tentar fazer você pensar no dinheiro, no teu patrão que não te pagou, esquece tudo. Fica ligado na palavra, vem? Olha cá para mim, todo texto ele tem um contexto. Eu sempre vou falar isso para a pessoa poder entender. Existem dois tipos de contexto, o imediato e o remoto. Não sei se eu já falei isso uma vez, mas nas minhas ministrações eu costumo dizer isso para a pessoa poder entender o que nós lemos. Então, existem dois tipos de contexto, o imediato e o remoto. Imediato é aquele que está bem próximo do texto. E o remoto, também conhecido como contexto amplo, é um contexto mais distante. Por exemplo, você vai ver Jesus indo para a cruz, padecendo. Para um teófilo, para alguém que não tem total conhecimento da palavra de Deus, na verdade, diante da palavra de Deus, todos nós somos teófilos, porque quem vai compreender a mente do Senhor? A palavra é infinita, é verdade? Eu vou trazer de uma maneira, mas a irmã vai pregar de outra maneira, Deus vai revelar de outra maneira, porque a palavra é verdade, é viva, não é um gibi que você pega e lê e é a mesma coisa sempre, tem revelações, é inspirada pelo Espírito Santo. E o que é interessante é que o contexto imediato, para você poder entender, por exemplo, Jesus indo para a cruz, o pastor Elo diz. Você que não conhece a palavra, fala assim, por que Jesus está para a cruz? Qual foi o propósito? Você vai ler Judas traindo, Pedro fazendo o quê? Negando, não é verdade? E o próprio Cristo falando, daqui a alguns dias eu estou indo para Jerusalém, você entrega na mão dos sacerdotes, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E você vai entendendo algumas páginas voltando o contexto imediato. Porém, o contexto remoto, ou o contexto amplo, é o contexto mais distante. Por exemplo, Isaías, 700 anos antes de Cristo nascer. 700 anos, fique tranquilo, criança. Isaías, 700 anos antes de Cristo nascer, Isaías vai profetizar no capítulo de número 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparecido em formosura, e olhando nós para ele, beleza alguma víamos para que o desejasse. Era o mais indigno entre os homens de dores experimentados no trabalho. E com muitos que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido, outras versões, traspassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre suas pisaduras. Vamos! Aí você fala, 700 anos antes de Cristo nascer, o profeta, ele profetizou que alguém via, não sabia que o nome ia ser Jesus, mas alguém veio, iria padecer por mim e por você. Quem é esse? Contexto remoto. Você lendo o contexto imediato, você fala, 700 anos, Isaías profetizou que é o Messias, é Jesus Cristo. Entendeu o que é o contexto imediato, que é o contexto remoto? Esse texto ao qual nós lemos ainda se bate assim no contexto imediato. Por quê? Porque para você poder entender Lamentações, você tem que percorrer todo o livro de Jeremias. Pois Jeremias é aquele que escreve Lamentações. Também isso é conhecido como poesias. Agora preste atenção, aqui ele vai falar a respeito da oração, no verso 29 do capítulo 3. Põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Que tipo de esperança é essa que Isaías, Jeremias está falando? Para ele estar falando a respeito de Lamentações, escrevendo isso para ter a boca no pó, é porque vai acontecer algo. Algo que acontece é no ano 605 antes de Cristo nascer. Nabucodonosor agora ele vai ser
cercar Jerusalém. Ele vai cercar porque ele vai levar cativo o povo. Aí o que acontece? Jeremias nasceu num momento onde o povo está servindo a idolatria, porque Deus lá no Sinai deu ordens para Moisés. No Monte Sinai Deus deu 613 preceitos da lei. Pelo que é um preceito? Preceito são ensinamentos, ao qual você tem que colocar em ordem e fazer tudo aquele ensinamento está dando, que é o Senhor. Deus dá no Monte Sinai 613 preceitos da lei para Moisés, 248 positivos e 365 negativos. Agora para analisar algo. O positivo é menos, é 246, e o outro 242, e o outro 365. Por quê? Porque, preste atenção, o negativo é mais e o positivo é menos. Por quê? Porque a nossa natureza humana é de errar todos os dias. Você já reparou que o ano, ele tem quanto tempo? 365? Interessante, 365 preceitos negativos. Não. Por quê? Porque se um dia a tua natureza adâmica, que é carnal, se levantar para poder pecar, tem um preceito para dizer: não faça isso. Tem gente que já está entendendo. Tem gente que já está entendendo. No outro dia, natureza adâmica, aflora, quero pecar. Aí tem um negativo. Amanhã tem mais um. Deus está falando negativo. Não entendi. E no outro dia, negativo. Não entendeu? Vou aplicar e vou aqui para você entender. Todos os dias, a sua natureza adâmica vai aflorar dentro de você, para que você peque. Mas Deus já deu um preceito para dizer: não peque, não erre. Pedro, e se eu cair? Calma. Assim como tem 365 não negativo, também na palavra de Deus existe também 365 não temas. Porque ainda se você cair, é o preceito, ele fala: não é, a natureza flora, você quer pecar, mas também tem 365 não temas, porque se caso acontecer, o Senhor diz para você: não temas. O cerco aqui agora, meu Deus do céu, você se converteu. O cerco aqui começa em 605 antes de Cristo nascer. Nabucodonosor vai cercar. Aí nessa leva do primeiro cerco vai Daniel, os nobres, conhecido como sangue azul. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Muitas vezes nós chamamos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso é um erro. Por que Pedro cita na Bíblia assim? Porque Ananias, Misael e Azarias é o nome que exalta o próprio Deus. Aí tem crente que está na igreja, em vez de falar o nome que exalta Deus, vai falar o nome que exalta diabo. Então lembre pelo nome que exalta o Senhor. Se você ainda não qualquer, é mais fácil lembrar. Olha que interessante, é mais fácil eu lembrar de um ato de alguém que te chama quando você estava no mundo pecando, do que te lembrar quando você está servindo ao Senhor. É fácil. Porque o que acontece aqui? Ah, não, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque até o louvor, Sadraque, Mesaque e Abednego, jovem demais, com a mão. Ananias, Misael e Azarias. Por quê? Porque é mais fácil lembrar do teu passado quando você é água do que lembrar quando você está caminhando no filho de Jesus. Aí desse jeito. Aí a primeira leva, querido, revolução aí. Já está forte, né? Deus está falando. Querido, a primeira leva vai esse, 605. Depois tem outra leva em 597. Ali já vai o profeta Ezequiel, um homem mais pobrinho, tem menos condição. Depois em 580, presta atenção, 587 é a hora que ele escreve Lamentações para aquele povo que ainda ficou. Aí 586, Nabucodonosor entra em Jerusalém, quebra o templo, queima tudo, leva, né, a arca, tudo isso acontece, segundo alguns estudiosos desse entendimento que ele leva. Agora presta bastante atenção. Quando acontece isso, Jeremias aqui está clamando. Antes, na verdade, acontecer, Jeremias está clamando. E no capítulo 1, quando Jeremias ainda é um menino, essa expressão menino quer dizer que ele era jovem, e matuto não quer nenenzinho.
mas é um jovem já tinha entendimento, porém uma imaturidade, não era maduro o suficiente. E no capítulo 1, o Senhor fala com ele que antes de ele ser formado no ventre, o Senhor escolheu ele. E antes de ele sair da madre, Deus fala: eu te santifiquei. E as nações, eita, eu estou sentindo uma graça. E as nações eu te dei por profeta. Por que Deus fala que já conhece ele de trabalho simples? O salmista no Salmo 139, verso 17 vai falar: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia formada, quando nenhuma delas ainda havia. Deus, ele está vindo, te conhece, pasme, quando você estava no mundo. Não vou falar, neném, é muita apelação. Agora eu vou falar: quando você estava no mundo, bebendo, enchendo o pote, e o diabo falou: vou matar. Quantos livramentos Deus te deu? Porque o diabo tentou sem falar, porque sabia que se você perdesse a vida, estava morto. Aí Deus está vendo esse culto hoje, no dia 13 de agosto, na DGR, falando: olha meu filho levantando a mão, glorificando o meu nome, exaltando o meu nome. Por isso que não morreu. É por isso que não morreu. É por isso que não morre. Agora preste bastante atenção. Jeremias, agora depois do capítulo 1, meu amigo Fabiano vai começar a relatar, começar a falar algumas coisas que acontecem. E é duro, sabe por quê? Porque esse período era um período, meu pastor, de pessoas idolatrando a deuses. Deus deu um preceito para poder seguir, Paulo César. E eles não queriam seguir, por quê? Porque Deus dá ordens a fim de que você vá para o céu. Servir a Deus não é de qualquer jeito. A palavra diz que Deus deu um preceito para ele. Se você ir por um caminho aqui, vai dar certo. Se você ir para o outro, vai dar errado. Então escolha qual caminho que você quer e está tudo muito bem. Se escolheu certo, é vida. Se escolheu errado, é morte. Só que tem um porém. Qual o porém? Deus dá ordem e o povo não quer seguir. Por exemplo, por quê? Porque todos que não têm de fato a consciência de quem é Deus, não quer obedecer. Não quer. Aleluia! Baal, os outros deuses, você pode ter 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres, 5 homens, faz o que quiser, faz a vida, tua vida de jeito mentido, fazendo fofoca, tá tudo bem com Deus. Se fizer isso, você morre. Se fizer isso, é errado. Só que Baal, os outros deuses, te trata bem aqui, legalzinho, bonitinho, para que depois eles vão para o inferno. E Deus te pega firme para poder levar você para o céu. Só que quem vive na carne entende isso. Quem vive na carne entende que é carne. Aí não entende, acha que é ruim. Aí o que acontece? No capítulo de número 5, olha isso. Estava corrompido o reino de Judá. No capítulo de número 5, verso 31, o Senhor fala com Jeremias: Jeremias, olha só, meu filho, os profetas, olha isso, os profetas que estão aqui em Israel profetizam falsamente. Os sacerdotes, pastores, os tomam pela sua mão. Pior, Jeremias, o que acontece? E o meu povo assim aceita. Eita glória! Aí Deus deixa uma pergunta para acabar o verso 31. O que será quando tudo isso chegar ao fim? Agora presta atenção. Deus começa agora a falar. Continua aqui agora, querido Deus, chamando o povo e falando para Jeremias cuidar deles de uma maneira diferente. Qual é o cuidado? Exortando. Tem gente que acha que uma pregação que vai exortar, eu gostei desse pregador, canela fina orelhuda. Esse pregador só fala duro, pega duro, claro! É para cuidar de você! Porque, querido, tem crente que é menino. Esse dia eu preguei sobre o apóstolo Paulo sendo apedrejado em Listra. E ele foi apedrejado em Listra, a Bíblia fala que ele foi apedrejado. Judeus que veio de encontro trouxeram também de Antioquia, apedrejaram o apóstolo Paulo. Aí ele caiu no chão como morto. Meu discípulo achou que matou, não tinha matado. O discípulo cercou, levou para dentro de Listra. No outro dia, Paulo bateu roupa, foi o desistir da palavra. Não, Paulo falou o quê? Vamos para pregar a palavra de novo. Aí ele vai para Listra, de Listra ele vai para a terra, de terra ele volta para Listra. Quando ele volta para Listra, o que o apóstolo Paulo fala? Gente, rapidinho, me garra, gente, olha só, escuta aqui para mim. O que foi? Fica tranquilo, porque tudo isso que me aconteceu é para garantir que a chave da casa vai com você, é isso? É para garantir que a chave do carro está vindo com isso, é isso? É para garantir
testemunhando. Não posso errar, não, vai estar testemunhando. Não! Eita glória! Testemunha aqui no grego é Marte. Sabe o que é Marte? Aquele que morre pela tua fé. Meu Deus! Isso é evangelho! Nós vivemos um evangelho aqui muito raro, sabe por quê? Porque não tem perseguição. Meu Deus! Eu quero perseguição, não quero. Eu não sou maluco também, eu quero ir pro céu, brigando com o filho na praia, aqui quero pra agora. Mas você vai fazer o quê? Evangelho saudável. Ai, queria tanto voltar na época da igreja primitiva. Vai perder a cabeça, jogar com o leão, brigar com o leão, brigar com o gladiador, vai dormir com espada, e você sem nada, vai. Sabe o que fala? Está entendendo? Então o evangelho não é ganho. Aí Jeremias, Deus chamou Jeremias para exortar o profeta, que é profeta, está profetizando falsamente, que se diz ser profeta. Sabe por quê? Aí o que acontece? Aí no capítulo 7 o Senhor fala de Jeremias, vem cá. Jeremias, ora para mim, Jeremias orando. Jeremias ora, porque não teve oração, então Jeremias está sempre orando, é uma de oração. Jeremias, deixa eu falar uma coisa para você, meu filho. Fala, Senhor. Jeremias, olha só. Não ora mais para esse povo, porque eu não vou ouvir a tua oração. Eita, meu Deus. Jeremias, não ora mais para esse povo, porque eu não vou ouvir a oração dele, Jeremias. Você sabe o que é o profeta Jeremias pregar? 40 anos! 40 anos ministrar a palavra. Se conserta, se conserta, se conserta. E é os profetas falsos. Todo mundo aqui, ó. E o profeta verdadeiro, quando ia pregar, sai daí, mentiroso, acerte uma. Sai daí, é mentiroso, mentiroso. E quem está falando mentira? Sabe por quê? Porque quem está em pecado prefere que continue na vida do pecado. Deus me trouxe aqui para falar isso com alguém. Não vai para lá que dá pecado. Se está em pecado, se conserta. Eu senti uma graça de Deus. A presença de Deus está aqui. Aí, Deus fala, meu amigo, qual é? Rafael. Sabia que Rafael estava da descendência de Asaf, sabia, né? Rafael, tudo termina com El no final. Deus. Agora presta atenção, olha que interessante. Deus fala, Jeremias, não vou ouvir a oração dele, não vou ouvir. Sabe por quê, Jeremias? Por que o Senhor não está querendo ouvir a oração? Me fala, por que o Senhor não vai ouvir a oração? Sabe por quê, Jeremias? Não, Senhor, me fala. Vou falar, Jeremias. É porque de dia eles vão para o templo culto a mim. E à noite? À noite, os filhos pegam lenha. Eita! O pai acende o fogo. E a mãe amassa a farinha para poder fazer bolo para a rainha do céu. Deus fala que não vai mais ouvir oração. Por que Deus não vai ouvir oração? Porque de dia, filho, vai lá, nossa, de dia. Vamos para o templo adorar o Senhor? Vamos cultuar o Senhor. Queridinho, que maravilha. Tirou a gente da terra do Egito, da escravidão. Tirou nada. Ele está, na cabeça dele está achando que não tirou nada. Porque se acreditasse que de fato não estava seguindo. Agora preste atenção, que interessante. Vai lá, o templo, filho, família, vamos cultuar no Senhor no templo. E noite? À noite, aí o pai, filho, vai lá catar lenha. Pra quê, pai? Vai lá, só obedece, vai lá. E você, chega a lenha. O pai acende o fogo. E a mãe, vou preparar a massa e fazer bolo para a rainha do céu. Pedro, não entendi. Não entendeu, não? Não adianta. Deus é um Deus ciumento, zeloso. Não adianta, Deus não quer te perder para ninguém. É ele ou é ele. Presta bastante atenção, não adianta aqui no culto, levantando a mão, as minhas mãos eu quero levantar e não vou te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aí no outro dia que eu culto, vai arrumar a casa botando um pagodinho alto. Vai
está aqui. Glória a Deus, aleluia. Cultura. Glória a Deus. Dou glória. Aleluia. Então te digo, Meu Deus. mentindo, fofocando, Meu Senhor. fazendo tudo o que é errado. Se você é homem, você está preparando fogo. E se você é mulher, está preparando a massa para você escutar a raiz. Deus fala, é por isso que eu não vou vir. Sabe por que eu não vou vir, Jeremias? Sabe por quê? Porque uma coisa é você repreender alguém, o irmão está aqui, ele vai falar comigo, ele falou comigo, eu repreendo e falo assim, ó, virei o rosto. Com Deus não fizeram assim. Jeremias repreendeu, Deus repreendeu através de Jeremias, em vez de ele só virar o rosto, que na verdade não deveria nem virar, mas viraram o rosto. Não, a Bíblia fala que Deus falou assim, ó, eles viraram as costas. Meu Deus, aleluia. Meu Deus, Senhor. É mais duro. Já viu quando alguém, você está chateado com alguém? Pessoas que querem, como que eu posso dizer, ignorar, dar desprezo para o outro. Tem pessoas que dão desprezo para o outro. Aí quando vai dar desprezo, a pessoa fala assim, poxa, não está ouvindo. Desse jeito. É verdade. Desse Sabe por quê? jeito. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, olha, presta atenção, que dá desprezo para o outro, porque o ego está tão grande no coração, que acha que é uma coisa. Aí sabe o que acontece? Não consegue ter uma empatia. Simpatia, o que é simpatia? É você olhar para a pessoa, poxa, amigo simpático, pô, muito legal. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Aí não se coloca, por isso que dá desprezo. Aí não se coloca no lugar de Deus, vê o que Deus fez por eles, e agora nesse momento eles não estão querendo nada com Deus. Aí o que acontece? Jeremias se entristece. E Deus continua falando, Jeremias, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí no capítulo de número 42 vem eles. Olha só, tudo é o contexto de Lamentações, ao qual eu falei com vocês. O que acontece? Eles vêm no capítulo de número 42 e falam assim, Jeremias, olha só, a gente está querendo fazer o seguinte, nós estamos querendo ir para a terra do Egito, porque a gente sabe que está cercado, ainda todo mundo vai levar todo mundo. Mas vem cá, conversa com o Senhor teu Deus, ora ao Senhor teu Deus, porque se você orar para o Senhor teu Deus, o que vai acontecer? Tudo que ele for falar, a gente vai obedecer. Seja ele, Jeremias, por testemunha que nós iremos obedecer tudo o que ele falar através da tua boca. Jeremias, tá bom, meus filhos, eu vou orar. Aí vai Jeremias, que a boca não pode, vai clamar a Deus. Senhor, meu Pai, é isso, é aquilo, eles estão arrependidos. Aí Deus fala, tá arrependido? Jeremias, faz o seguinte, conheço o coração, se você só vê o rosto, eu conheço tudo, meu filho. Olha só, fala para eles, que se eles for pular, eles vão ser levados cativo, vai dar ruim, vai morrer, vai vir peste. Aí Jeremias fala assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, Deus falou comigo, e aí qual a sua resposta? Nós vamos obedecer tudinho, vai mesmo? Vai. O que Deus falou? Deus falou que se vocês for falar, vocês vão ser levados cativo, vai vir peste, vão morrer. Aí sabe o que falaram? Mentira sua. Baruque, filho de Nerias, está te persuadindo. É mentira. Deus não falou através da tua boca. O elo pediu resposta. Está em pecado, está achando que Deus vai me olhar. Está em pecado, é para exortar mesmo. É para se consertar. Eu nunca vi alguém estar em pecado e pensar, igreja contigo. Não! Se está em pecado é para ter conserto. Querido, preste bastante atenção. Nós estamos vivendo o último dia na terra. Nós estamos... Para de brincar, de achar que é molezinho, legalzinho, ser crente, viver uma vida de qualquer jeito. Jesus está voltando e você fica. Pedro, mas eu sou pré. Vai ter outra chance. Eu vou subir de primeira. E se for pós? Que é uma só e acabou. Porque o pensamento pré-pós-meso. Não, a gente... Porque, querido, o que eu vou falar para vocês, você está gravando, é algo sério. Não tem problema não de gravar, não, porque é palavra. Presta atenção. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, é impregnado na gente que vai ter duas voltas de Jesus. Duas vindas. É impregnado, ninguém te dá o poder de escolha de você estudar se é isso mesmo ou não. Se é pré, se é pós, não sabemos. Jesus não deixou nada claro se é pré, se é pós. Se é pré, presta atenção, se é pré, Jesus vai voltar em 2 vezes. Olha só que interessante. Eu não estou sendo no contexto não, para você poder entender. Olha isso. Se é pré, é o seguinte. Jesus vai voltar em 2 vezes. Nós estamos aqui, tá tudo bem. Jesus sobe, Jesus vem, bum, levou todo mundo. Ficou alguns, como por exemplo que eu fiquei. Meu Deus, a irmã Grécia, esse irmão todo subiu e eu fiquei. Olha isso interessante.
Não, agora não nega, parece o anticristo. Não vou negar. Pedro nega Jesus, não nega. Vai perder a cabeça, que Pedro me matou. Eu não neguei, você é salvo depois de 7 anos? Você é salvo, você não? Você é salvo. Jesus vai voltar com vocês para poder buscar a igreja com um sopro da boca. Vai matar o anticristo, que poder, vai matar, vai acabar. A Bíblia fala que eu vou ser ressuscitado, que João vai falar que as almas que ficou, na época que as almas ficou embaixo do trono, que foram degoladas na grande tribulação. Agora preste bastante atenção. Preste bastante atenção. O pré amostra essa segunda vinda do anjo. E é fato, é biblicamente. Porém não tem nada claro. Por quê? Porque o pós, o que é pós? Pós é depois. O pós também é forte. Quem constrói o pré, o pós vai lá e destrói tudinho, desconstrói. E depois o pós vai lá, o pré desconstrói tudinho que o pós fez. Porque Jesus não deixou nada claro. Porque em primeira carta de Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo número 16, vai falar que o mesmo Senhor descerá do céu. Só que o contexto antes, a Bíblia vai dizer o seguinte, o contexto antes vai falar assim, de modo nenhum, os que estiverem vivos precederão os que dormem. Espera aí, pode voltar um pouquinho, volta 14, porque cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também, os que dormem, vai o 15. Dizemos, pois, que é isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficavam vivos para a vinda do Senhor, não quer? O que é preceder? É vir antes. Espera aí, agora eu falei para vocês o pensamento pré, vamos para o pensamento pós agora? Qual o pensamento pós? Ali está falando que nós iremos preceder o quê? O que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos o quê? Os que dormem. Espera aí, o que eu falei com vocês foi o seguinte, Jesus, a gente está aqui no culto, todo mundo vivo da Silva. Jesus veio, levou, vocês foram levados vivo ou foram levados morto? Só que eu vou morrer depois. A Bíblia fala que vai ter gente que vai morrer na grande tribulação, sim ou não? Se eu morri e eu depois eu vou ser salvo, sim ou não? Não vou, porque a Bíblia fala que vai ser salvo. Espera aí, ali está falando que os vivos jamais precederão, de modo algum vai preceder o morto. Mas se você subir vivo e eu morri depois, Jesus volta e eu sou salvo, vocês me precederam vivo. E aí, onde bate? Não está batendo aquela palavra ali. Não entenderam? Vocês estão vivos, Jesus voltou, vocês todos subiram e eu fiquei. Opa, tem mais uma chance, eu vou caminhar firme com Jesus. No meio da grande tribulação, Pedro nega, não nega, corta a cabeça. Eu vou ser salvo, porque Apocalipse vai falar que as almas que foram degoladas estão debaixo do altar, vai ser salvo. Está degolado é perder a cabeça. Mas se eu fui ser salvo e vocês subiram vivo, vocês não precederam. A Bíblia fala que de modo nenhum os vivos precederão. E aí? Botei uma pulga na tua orelha, não coloquei? Sabe para quê? Para você poder estudar. Para você poder estudar. Come a palavra, estuda a palavra. Por quê? Para não ser levado por sã doutrina de ninguém, vã doutrina de ninguém. Muita gente aí pregando palavra totalmente errada, que não conhecia a palavra, está igual os profetas de Jeremias falando: ó, vocês estão em pecado, fica tranquilo, não vai acontecer nada não, acreditando porque apenas a das escrituras. Aí vem um loucão como Jeremias: ó, você vai pro inferno, não, isso aí é ruim. Está em pecado e quer que só prega coisinha boa, se arrepende. Porque se for pré, você sobe, se for pós, você vai também. O importante é estar feliz com Jesus. Seja pré ou seja pós, eu quero saber, eu quero ir para agora, para ir com o Senhor Jesus. Começa a interceder. Jeremias, rapaz, aí, vocês gostam da palavra, né? Tô vendo, tá todo mundo ligado, cara. Tá todo mundo ligadão, vocês ouvem a palavra, né? Maneirão, você maneirão. Agora que legal, olha que interessante. Jeremias agora em Lamentações começa a interceder, fazer as orações. Vocês sabem muito bem que existem não só oração, mas níveis de oração. Tem pessoas que é só oração, meu Deus, meu Pai. Não, existe nível de oração. Existe oração do nível de Deus. Existe oração de níveis de nós mesmos. E existe oração de nível dos outros. A oração do nível de Deus, é a oração de ação de graças. Adoração. Presta atenção. Você adora, você louva, de louvor, e de ação de graças. Ação de graças, louvor e adoração. É a nível de Deus. A níveis de nós mesmo,
é a dedicação, a entrega e ter a fidelidade. E a oração dos outros, nível dos outros, é a intercessão. 3 níveis de oração. Uma certa feita, minha pastora, quando era novinha, ainda não era pastora, buscando muito a presença de Deus, um pastor falava com um homem demoniado: vamos para trás, Satanás, vamos para trás. Vamos para trás. Aí a pastora vinha atrás sem ele ver: queima, ele, vamos para dentro. Aí o pastor: já falei que vamos sem ver, já falei que vamos para trás. Ele, daqui a pouco minha pastora vinha: queima, ele, queimando. Vamos para trás. O diabo, não estou entendendo. Eu mando aqui. Por quê? Ela falou isso, porque ela não tem uma ligação. É por isso que quando alguém fala assim: gente, vamos levantar um clamor por alguém que aconteceu um acidente. Aí o pastor ora, aí o outro me fala: não, você não sei o que, não. O pastor ora e todos vocês, assim seja. Sim, Senhor. Faça mesmo, Senhor. É verdade, Senhor. O pastor está orando, vocês estão concordando. Senhor, é verdade. Senhor, faça isso. Senhor, vai lá, Senhor. Tudo que o pastor está pedindo, eu concordo, Senhor. Em concordância. Aí, o pastor pede para orar para a situação, você está orando pelo neném, pelo neném. Não, gente. Por intercessão é para orar por um propósito, por uma causa. É o que Jeremias faz aqui agora. Jeremias aqui agora começa a orar numa dedicação, com a cara no pó, porque quem sabe vai ter esperança. Jeremias começa a clamar ao Senhor, Jeremias começa a cultuar ao Senhor, a orar de uma forma que traz transformação. Só que para orar é necessário você também acreditar naquilo que você está orando. É necessário nós acreditarmos naquilo que você está orando. Por quê? Porque tem pessoas que oram, mas não acreditam no milagre, não acreditam que a sua oração vai chegar até o céu. E se você tiver firme com Deus, ela vai chegar. Porque ele diz que em Romanos 8:6 que o Espírito Santo ele pega a sua oração e leva até o céu com gemidos inexprimíveis. A oração, querido, tem noção? A oração de um santo é capaz de você dobrar o teu joelho no teu quarto aqui e ele atravessar dimensões, atravessar o sol, atravessar as estrelas e chegar até o trono do eterno. Porque a oração é devido a tu sentir uma graça de Deus. Só que é necessário acreditar naquilo que você ora. Você quer um exemplo? Atos no capítulo de número 12, Pedro vai ser preso. Tiago perdeu a cabeça por Herodes Agripa. Agora olha que interessante, perdeu a cabeça. Herodes Agripa, vendo que os judeus gostou disso, manda prender Pedro. E ao mandar prender Pedro, o que acontece, querido? Pedro está na cela preocupado que vai morrer amanhã. É isso? É isso? Pedro está lá, eu vou morrer. Tiago perdeu a cabeça, porque a mãe dele, uma certa feita, falou assim: Senhor, no meu reino, no seu reino, permita que um senta à direita e que o outro senta à esquerda. Aí Jesus vira para eles e fala assim: irmão, ele pode tomar um cálice que eu vou tomar? Claro que pode. Achou que era um cálice divino, né? Pode tomar um cálice, o cálice era a morte. Ele pode tomar o cálice? Pode. Mas não é verdade. Jesus, como conhece o futuro, ele vai tomar o cálice. Mas sentar à direita e à esquerda não compete para mim. Papai do céu sabe. Agora preste atenção. Alguns anos depois, perdeu a cabeça de Tiago, tomou o cálice que a mãe dele falou, perdeu a cabeça. Agora preste atenção, Herodes viu que está tudo bem, está tudo maravilha, está tudo muito legal, o judeu está gostando, porque eu matei Tiago. Agora vamos pegar um dos pais da igreja, um homem que é um dos homens que é firme, porque se a gente pega e ferir o pastor, os homens se pensarão: Pedro é um cara que é firme com Jesus, se pegar ele, vai nos outros nega. Só que eles buscavam não por Pedro. As pessoas buscavam o Senhor pelo Senhor, não por Pedro. Porque você tem que buscar o Senhor Jesus não pela diaconisa, pela missionária, não pelo pastoreiro. Tem que buscar porque o pastoreiro não morreu para você na cruz. A missionária não morreu para você na cruz, mas Jesus Cristo se entregou a Então nós temos que buscar o Senhor não pelos pastores. Honrar ele sim, amar ele sim, se submeter à autoridade dele sim. Mas agora, buscar por eles não. Buscando a tua salvação, eles podem dar conta dele, você dá conta da sua. E assim vai todo mundo morar na glória. Lembra? Aí o que acontece? Pedro está preso. A Bíblia fala que Pedro está tão desesperado que chega e estava dormindo. Olha ele pensando: lá atrás eu neguei, aqui perca a cabeça, sempre onde eu for. Porque uma coisa é ser Pedro antes do Espírito Santo, outra coisa é ser Pedro depois. Entendeu? Simão, Satanás vos pediu para se andar como trigo.
mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não se desvá. Tu, porém, quando te converteres, peraí, estava andando com Cristo, não era convertido? Aqui Jesus falou há 3 anos e meio, quase indo para a cruz. Jesus falou, quando tu te converteres, fortaleça. Peraí, Pedro, está 3 anos e meio não está convertido? Infelizmente não, porque tem gente que está aqui anos, mas ainda não foi convertido. Agora presta para cá, está apertando, né? Agora presta atenção, olha que algo interessante. Olha que algo interessante. Jesus falou, Satanás vos pediu para se andar como trigo. Algumas versões, aquela que entende que eu gosto, peneirar como trigo. Quem já peneirou aqui? Uma areia. Quem já peneirou uma areia? Quem já peneirou? Homem, marca, mulher também? Isso, essa mulher daqui da areia. Aí o que acontece? Quando você tem uma areia lavada peneirada para poder fazer uma obra, você coloca na peneira, aqui, a areia. Sim ou não? Daqui a pouco começa, sim ou não? Sim. Aí, a areia, peneirada, a gente vai jogar fora, que caiu embaixo? Não. Vai jogar fora o quê? A sujeira, sim ou não? Sim. Vai jogar a sujeira, sim ou não? Aí, vai jogar a sujeira, sim ou não? Ligou? Só. Vai jogar a sujeira. Depois que jogar a sujeira, o que está peneirado de bom, fica, porque você vai usar, vai usufruir. E o que é ruim vai fazer o quê? Lançar fora. Aí Jesus falou assim, ó, Simão, deixa eu te falar uma coisa. Satanás, o diabo, pediu para te peneirar como trigo. Mas fica tranquilo, eu roguei ao Pai para ele não te peneirar, é isso? Eu roguei ao Pai para ele não te peneirar, é isso? Jesus falou, eu roguei ao Pai para uma coisa, para que a tua fé não se desvá. Ou seja, a peneira vai comer solto. Aí você está pensando assim, aí você está pensando assim, meu Deus, eu estou nesse deserto, não estou aguentando mais, estou sendo peneirado. Jesus, roga por mim, me ajuda. Jesus está falando, eu só estou rogando ao Pai só para a tua fé não se estabelecer. Sabe por quê? Porque deserto você não entende quando entra. Em deserto você entende quando você sai. Deserto entende quando sai, não é quando entra. Aí ele fala, perdão, eu não roguei para ele não parar de peneirar. Eu roguei só para a tua fé não se desfalecer. Ou seja, a peneira vai comer solto. Mas tem um porém. Enquanto o diabo está peneirando, achando que eu vou matar, eu vou acabar com o ministério, é aqui que eu aconteço, é aqui que eu faço, agora eu desisto, estou peneirando. Deus está falando, estou rogando ao Pai. Aí aquilo que ele está achando que vai peneirar e vai acabar, é eu dizendo, só estou extraindo o que é de melhor. Aquilo que é de ruim vai ser lançado fora, e aquilo que é de bom, meu nome será glorificado na vida de Deus. Isso é forte demais. Eita, Jesus grandão. Meu Deus, ele está peneirando, chega a matar. Deus falou, não, calma. O que é de bom, fica aqui. E o que é de ruim, vai ser lançado fora. Aí o texto continua, dizendo, tu, porém, quando te converteres, depois da peneira, teve Pedro convertido. Conversão. Por quê? Porque para você se converter de verdade, é necessário algumas peneiras passar pela sua vida. Sabe por quê? Porque, querido, árvore que não dá fruto, pedra não lhe é tacada. Meu Deus! Você já viu algum louco fazendo assim, ó? Nossa, que árvore bonita. Já viu alguém fazendo assim? Nossa, que árvore bonita. Vamos destruir ela, verdade? Eu cansei de dar terra. Pá! E perde a banda dele e arrancava a banda. Cansei. Por quê? Porque eu entendi que ele estava tendo fruto. E não é assim? Quando você começa a ser peneirado, você se converte. Aí o que acontece? Começa a dar fruto. Aí quem está olhando fala assim, está dando fruto? Está me incomodando. Porque quando você não dá fruto, não incomoda ninguém. É só começar a dar fruto, começa a vir pessoas se incomodar. É só você começar a evangelizar. É só você começar a orar. É só você começar a buscar. É só você começar a jejuar. O inferno se levanta. Já viu aquele crente que está orando, buscando, na verdade diz que está buscando?
E está tudo muito bem cuidado. Preste bastante atenção no que está dando muito bem na tua vida. Uma das manifestações da compreensão do crente, que ele está incomodando o inferno, é quando começa algumas coisas mínimas sobre a sua vida. Pedro aqui agora, Jesus fala, quando você se converter, você fortaleça os teus irmãos. Fortaleça os teus irmãos, Pedro, assim que você se converter. Aí tá bom, olha só. Pedro antes era um negou ainda, depois disso. Depois, em Atos 2, cheio do Espírito Santo, Pedro convertido. Primeira pregação, 5.000. Segunda pregação, 3.000. Pedrão, antes do Espírito Santo. Depois Pedro é. Só que a Bíblia fala que Pedro é preso. Pedro está dormindo, tranquilão. Se eu morrer, eu sei para onde eu vou. 16 guardas guardando ele lá, tá Pedro lá normal. Daqui a pouco o que acontece? O anjo aparece. Por que o anjo aparece? Porque a Bíblia diz que a igreja estava orando. Tem versões que falam assim, fervorosamente. Em concordância, nível dos outros, intercessão. Porque quando um santo ora, alguma coisa acontece, fica tranquilo. Pedro está lá dormindo, aí o anjo vem assim, aparece lá, levanta Pedro. Só que a Bíblia fala que Pedro na prisão estava guardado para Herodes, aquele que estava assim, vou matar. Vou arrancar a cabeça igual a quem já. Aí Deus fala, o que para você é morte, para mim está guardado, fica tranquilo. O que acontece? Ele vai lá onde aparece. Pedro, põe a capa e põe sandália. Os teus, pode sandália nos pés. Por quê? Porque agora é uma nova caminhada, forjada com a capa, protegido com a capa, se reveste. Por que reveste? Pedro já estava com a sua roupa, porém colocando a capa, ele estava se revestindo. Eita glória! Põe a capa, porque agora vai se revestir, e sandália para caminhar. Você se reveste para caminhar com mais intensidade ainda. Pedro sai, só que a Bíblia fala que Pedro está entendendo que é uma visão. Quando chega lá, as portas se abrem, passa para 16 soldados, ele vê, o Senhor me guardou. Não foi uma visão. E a Bíblia fala que é nessa que Pedro está gritando na casa de Maria, mãe de João Marcos. Uma menina chamada Ródia vai lá ver o que é e ouve. Opa, essa voz eu conheço pelo timbre da voz. É Pedro. Gente, estão orando, gente, rapidinho só. Pedro foi solto, está ali na porta, não sei o que aconteceu, mas estava na prisão, não na porta. A igreja agora que estava orando, pedindo por isso, chega para essa menina e fala, você está louca? Está longe de ti. Gente, entenda uma coisa, quando você orar, quando você buscar por algo, crê naquilo que você está orando. Se é homem de Deus, se é mulher de Deus, vai acontecer. Tem que crer. Eles oraram e não acreditaram. Jeremias orou e acreditou. Depois eles falaram que Jeremias era maluco, era louco, estava vendo por maluco, filho de Nerias, não crendo, não acreditando. Por quê? Porque eles estão em pecado e já ouvir coisa boa. Não tem coisa boa para quem está em pecado. Não tem coisa boa para quem está numa vida errada. Não tem. Eles começam a ouvir Jeremias, começam a falar. Sabe o que acontece? Aquele que profetizou contra, aconteceu. E quem não profetizou contra, profetizou errado, não aconteceu. Agora, olha que interessante. Jeremias aqui, querido, vou terminar. Jeremias aqui começou a clamar, começou a buscar. Desce para o Egito. Segundo alguns estudiosos, era o livro de Lamentações aqui que acontece no Egito. Outros acreditam que é em Judá. Agora preste atenção. Jeremias começa agora a entender o verdadeiro significado de ficar 40 anos pregando. Presta atenção, ninguém acreditando, querido. Se uma horinha você falar alguma coisa com alguém não acreditar, você já se entristece o coração. Imagina 40, eu não tenho 40 anos, eu tenho 35. Eu não tenho.
Aí imagina, você falando 40 anos e a pessoa não acreditando naquilo que você está pregando. Jeremias vai para o Egito, presta atenção que eu termino. Morre! Só que o que acontece? Imagina a frustração de Jeremias! Você ser um pregador da palavra, pregando a palavra e ninguém acreditando. O capítulo de número 20 de Jeremias, meu amigo, ele vai falar, o pastor Hugo diz assim, ó, Senhor, Passu, que é o sacerdote, pega ele e coloca ele no tronco. Ele fica no tronco, sofrendo. No capítulo de número 20, verso 7, você, o Senhor me ludibriou. Eu fui enganado, porque as nações me dão um profeta, talvez eu achei que era tudo legalzinho, mas eu achei que as pessoas não iriam acreditar em mim, Senhor. Olha só, eu falei no meu, Jeremias diz, no meu coração mesmo eu falei, não prego mais a tua palavra, não quero saber mais de ministrar, não estou nem aí mais. O que acontece? Ele fala assim, ó, quando eu disse isso, não prego mais a tua palavra, não quero mais saber, porque eu só prego da expressão e ninguém acredita em mim. Ele fala depois, o verso continua dizendo, mas depois meus ossos começou a queimar, meu coração parecia que estava pegando fogo e eu não pude conter, eu tive que pregar a palavra. Porque que não é você que tem um chamado, é o chamado que te tem. Não é você que tu acha que você nasceu por um infortúnio natural, que é natural. Não, é o Senhor que te escolheu antes mesmo de você ser gerado na madre. Eu vou dar um testemunho aqui do que aconteceu comigo. Falei isso hoje. O Senhor trouxe a minha memória, eu vou falar. Olha só. Vou terminar, pastor. Já até passei um pouquinho do horário, mas eu fui pregar em Volta Redonda num congresso nacional do Brasil. Presta atenção. Eu fui pregar num congresso nacional do Brasil em Volta Redonda. Me ligaram e falaram: os músicos vão te levar. Mas ô raça ruim é aqueles músicos que não servem a Deus. Pastor Hugo Dias, missionário, não põe qualquer um no seu altar, não põe. O altar que é santo, não põe qualquer um no altar. Altar é santo, Senhor. Não põe qualquer um no altar. Conheça a vida, vê como é que é, porque eu vou lhe dar um testemunho que aconteceu comigo. Fui ministrar no congresso. Chegou no congresso, uma cidadezinha bonitinha, igreja grande, templo grande. O amigo, um músico me pegou, o guitarrista, minha irmã, pegou eu lá, pegou na minha casa e me levou lá para o Gramacho. Gramacho não, perdão, lá para São Bento. Vamos lá pegar o outro lá. Deu o endereço lá, vamos pegar o tecladista. Pegou o tecladista. Apareceu, apareceu, peitou, na terra. Saiu de 2 horas da tarde, em casa. Vamos lá. Aí fui conversando, conversando a palavra, tal. Daqui a pouco foi na Dutra, se encontrar com outro na Dutra, pegando outro na Dutra. Aí já tinha um carro de outros músicos esperando. A gente conversando a palavra, tal. Daqui a pouco começaram a falar algumas coisas que eu falei, pô, cara, fiquei cantando corda. O pessoal fugiu do assunto, eu falei assim, vocês são só de Deus. Eu estou lá, já longe, não, subi na serra, vamos lá, subi na serra. Daqui a pouco começaram a falar algumas coisas, eu falei assim, varão, aí eu comecei a falar, falei, por isso que a palavra fala que nem todos que dão o Senhor, eu comecei a puxar o orelha do carro, não é verdade não. Ah, na verdade eu não tenho dom, já não tenho talento não, porque dom não chama ninguém, até porque no original a palavra dom significa presente. Presente quem dá, nós damos presente para alguém que tomamos, imagina Deus que é perfeito, se dá, não toma. Só que Deus está comigo. No teu nome eu preguei, no teu nome eu expulsei demônio. Dom da palavra. No teu nome, no bom conhecimento. Só no teu nome eu expulsei demônio, dom de ser espírito. No teu nome fiz maravilha, dom de maravilha. No teu nome eu profetizei, dom de profecia. Aí ele falou assim, apartar de mim, mas praticar a iniquidade. Ué, está falando que teve dom e não foi salvo? Sim, porque dom é presente. Presente quem dá não toma. Se você é imperfeito e dá presente para os outros, não toma, dirá de Deus que é perfeito, vai dar e vai tomar de maneira nenhuma. Aí todo mundo não, falando, falei, querido, isso é. O que aconteceu com o pastor um dia chegando lá? Eles cantou louvor lá, os músicos cantou louvor, que eu fiquei maravilhado. Aquele louvor falou assim, ó, será que depois de abrir o mar, tu ainda irás murmurar? Que derrama do faraó, sou teu Deus e sou fiel. Cantar esse louvor, eu falei assim, nossa, ficou mais branco que ela cantou. Eu falei, meu Deus, que canta muito. Daqui a pouco o que acontece? Começaram cantar, começou o culto, sendo que alguns já tinham falado palavrão do carro. Eu fiquei, como é que eu faço agora? Fui pro culto, tinha uma cisterna lá, eu sentei perto da cisterna, minha Bíblia não parece para as antigas, eu tenho certeza cisterna, espero falar,
orando, meu Deus, eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo aqui. Mas era para você o ministério da tua palavra. O apóstolo lá se ajoelhou, porque estava falando palavrão, botou a mão na cabeça e começou a profetizar. O apóstolo chorou assim. A filha do pastor passava. Término do culto, eu preguei a mensagem dura. O Senhor mudou a mensagem, eu trouxe a mensagem dura. Eles olharam para minha cara, olharam para minha cara. Veio lá do Rio, lá de Barco. Eu trouxe uma mensagem dura. E ao trazer a mensagem para ele, acabou o culto. O tecladista falou um palavrão que não é visto de onde Deus falava. Entra no dia do carro, falei, Senhor, tem misericórdia, não tem como eu ir para casa, mas se não for no carro desses homens. Olha que eu vou para casa. Pastor, deu o envelope. Um papo de dinheiro. Oh, glória a Deus. Entraram no carro, a dirigente falou, pregador! Falei, ô, meu irmão, pregador! Glória a Deus, amém. Pregador, eu queria te convidar para o dia 28 de dezembro. Você vir pregar de novo no congresso que eu entrei aqui. Eu falei, me perdoe, mas não dá. Nunca ninguém imagina. Não dá por quê? Eu falei, porque eu sou barbeiro. E no dia 15 de dezembro eu começo a fechar minhas agendas para poder trabalhar, porque eu tenho família para sustentar. Não vivo da volta. O que acontece? Tudo bem, os meus queridos trazer o filho bem. Paramos o carro, descemos na descida. Porque quem conhece a serra sabe como é que é, né? Tem a subida e tem a descida, né? Na descida teve um acidente, não com um automóvel, mas o barro estava chovendo, desbarrancou. E nós tínhamos que descer todo mundo com outros carros subindo. Quando nós descemos, conversando, a gente mais quieto, ligado com Deus. Nesse momento o caminhão quase pegou a gente. O caminhão, quando ele olhou para os olhos, pisou fundo, o caminhão encostou a gente e atacar a gente lá embaixo da serra. E eu clamando ao Senhor, conseguimos chegar nesse lá embaixo. Ao descer lá embaixo, pegando o corpo, para o carro, como? Para o carro lá do trem, encosta, você sem entender nada, encosta, eu quero meu dinheiro! Encosta, eu quero meu dinheiro, encosta, meu Deus, misericórdia, o que está acontecendo? Quando parou o carro, desceu, botou o rosto assim do carro, falou, não, divide aí, irmão, dá a parte do pregador aí, dá o dinheiro do pregador. Eu falei, não quero R$1, eu não quero dinheiro, não quero. Eu só quero ir para casa, por favor, me leve para casa, 1 da manhã lá no culto. Eu falei, me leve para casa, pelo amor de Deus, eu quero ir para casa, por favor. Querendo chorar por dentro. Devolve o dinheiro, eu quero ir para casa, só quero ir para casa, por favor, me leva. Foram para o lote 15. Não, pelo menos um lanche para você, vou pagar a pregador. Eu não quero um lanche, eu estou com a minha esposa, meus filhos antes de lá, não quero, só quero ir para casa, vou pregar amanhã, daqui a pouco eu tenho que pregar, daqui a pouco de novo. Por favor, só quero poder ir para casa, só quero ir para casa. Me deixaram em casa. Cheguei em casa, minha esposa, Pedro, graças a Deus, eu não estava com ele. Não, cheguei, graças a Deus. Dobrei meu joelho. Olhei ao Senhor. Sentei no sofá, de madrugada, e comecei a chorar. Falei com o Senhor, Senhor, a partir de hoje, se for para andar com pessoas assim, não quero mais pegar a tua palavra, não quero. Falei, Senhor, não quero mais pegar a tua palavra, não quero, se for para andar com pessoas assim, dividir altares assim, não quero mais pegar a tua palavra, não quero. Chorei, choveu os dentes, pensando na palavra que iria pegar, que eu tinha um compromisso todo dia, de 9 horas da manhã. Dormi algumas horas, né? Cheguei de 3 horas, né? Acordei de 6. Vou pregar a palavra todo dia. Eu dormi 3 horas. Paulo César, acordei com isso na igreja. O Senhor falou no meu coração, Pedro, Elias era um de Deus? Eu falei assim, Senhor? Elias? Cheio de Deus. Então o Senhor falou no meu coração, para que Elias pregava? Elias pregava para as 10 tribos do norte. Para cá, templo de Jezabel, templo de idolatria. Templo de onde ele visitava o templo, na verdade não veio para Jerusalém, mas cultuava o Senhor, sacrificava o Senhor, mas também adorava Baal. E para quem ele estava pregando?
Fala por cima dessas pessoas que se diziam ser servas de Deus, mas estavam vivendo uma vida toda errada. Missionária Elizabeth, o Senhor falou no meu coração, não esqueça disso, ele falou assim: seja você o Elias desse tempo. E eu vou falar para você, querido, todos os dias, por todo lugar que eu vou rodar a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus por aí fora, meu coração queima com uma expectativa, todos os dias, de trazer a palavra de Deus com verdade. Porque o Senhor não é difícil. Porque se eu prego e eu não vivo, eu convenço alguns. Ganho alguns e perco a mim. Mas se eu prego e vivo, a palavra tem efeito, a palavra vive ela tem efeito. Então não importa a situação que você esteja passando, desse pequeno testemunho. Porque terminando aqui Jeremias, viveu 40 anos no ministério dele. Estou sentindo uma graça de Deus. Vou terminar. Elias, missionário, viveu 40 anos no ministério dele pregando a palavra e as pessoas não acreditando. Ele morreu, viu se cumprir com tristeza, porque ele viu que as pessoas não acreditavam. 600 anos depois, nasce Jesus Cristo, o Deus a quem deu a palavra para Jeremias, encarnou num corpo humano. E a palavra vai relatar o evangelista Mateus, no capítulo 16, verso 13, que ele chega em Cesareia de Filipe e fala para os seus discípulos: quem o povo diz que eu sou, que é o Filho do Homem? E os seus discípulos dizem assim, uns dizem que o Senhor é João Batista. João Batista só pregava mensagem dura. E o outro, outros dizem que o Senhor é Elias, também pregava a palavra dura. E os outros, há quem diga que o Senhor é Jeremias. Pedro, eu não estou entendendo. Viveu a vida inteira pregando, ninguém acreditando. Mas quando o verbo vivo desceu aqui na terra, as pessoas falaram: eu conheço esse tipo de pregação. Eu conheço esse tipo de pregação. Esse aí parece com Jeremias. Esse aí parece com Jeremias. Eu acredito que se Jeremias pudesse escutar do céu, ele iria falar: valeu a pena ser fiel, valeu a pena, estou me comparando com o meu Deus, com o meu Senhor, com o meu Salvador. Valeu a pena, Senhor, valeu a pena essa afronta, valeu a pena as pedradas, valeu a pena não acreditar em você, querido. Valerá sempre, valerá a pena. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eita glória, vai valer a pena, querido. Querido, não é em vão. Não é em vão você dobrar o teu joelho e clamar. Não é em vão você botar a tua boca no pó. Não é em vão, querido, você servir o Senhor com autoridade. Não vai ser em vão, nunca será em vão. Tem algo precioso aguardando por você, que tem uma vida com a cara no pó. Pode ter certeza que se você tiver esperança e se você colocar, se humilhar perante o Senhor, querido, sempre valerá a pena. Tem recompensa para você. Amém? Que esse culto de libertação nós possamos ter esse entendimento, que sempre haverá uma nova chance, sempre haverá uma nova oportunidade para a sua vida, querido. Que Deus nos abençoe. Queria perguntar se tem alguém que quer aceitar Cristo Jesus como Salvador. Tem alguém que fala assim: poxa, Pedro, eu gostei da palavra, a palavra do Senhor falou comigo no meu coração, a palavra dele, ele falou comigo e eu quero entregar minha vida para Cristo. Jesus está voltando, eu quero forçar. Querido, eu nunca gostei de forçar ninguém. Sabe por que forçar? Não, você tem que aceitar, porque a pessoa aceita, porque a pessoa está forçando. E aí a gente se obriga a sua voz, precisamos endereçar o nosso coração. Até porque Jesus não é uma mercadoria barata, ao qual nós ficamos empurrando para a pessoa. É precioso. Tem alguém que não é crente que quer aceitar Jesus, entregar sua vida para Cristo? Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém?
Se não tiver, o Senhor conceda oportunidades que são frutos. A gente crente na serva de Deus. Uma coisa, o Jeremias entendeu. Jeremias, de fato, era um discípulo de Deus. Assim como os demais eram discípulos. Porque uma coisa é ser crente. Crente todo mundo crê. Agora, discípulo não. Discípulo faz aquilo que o mestre manda. O mestre ordena. Amém? Deus vos abençoe vocês. Quero agradecer a oportunidade. Em nome de Jesus. Deus abençoe, Pai. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida do nosso obreiro Pedro. Que palavra abençoada para o nosso coração. Louvado seja o nosso Deus. Deus continue te iluminando cada vez mais.